Que história é essa que Hugo Souza, goleiro do Corinthians, interessa ao Milan? Na manhã dessa quarta-feira, a Sky Sport da Itália afirmou que o Milan tem intenção de contratá-lo desde que não consiga renovar o contrato com o atual titular, o Maignan, que tem vínculo apenas até 30 de junho. Então essa seria a condição, negócio que poderia gerar na casa dos 12 milhões de euros. Entrei em contato com o Corinthians, que assegura não ter proposta, embora o Timão já saiba que o Hugo Souza vem sendo monitorado por um clube da Inglaterra e outro clube da Itália. Jogador de 26 anos de idade que se valorizou bastante nessa temporada, especialmente depois de ser convocado para a seleção brasileira. Na imprensa italiana, a avaliação é de que o Hugo Souza poderia sair do Corinthians por algo na casa dos 12 milhões de euros. O Timão não tem a intenção de negociá-lo, mas aceitaria abrir conversas a partir de 15 milhões de euros, com a lembrança de que o Corinthians o comprou do Flamengo por 5 milhões de reais e hoje tem 60% dos direitos econômicos. Novo contrato do Corinthians com o Hugo Souza foi estendido até 2029 e fez do Timão dono de 60%. Só para completar, 52 jogos e 47 gols sofridos na atual temporada. Ele também disputou uma partida pela seleção brasileira com 3 gols sofridos. Preciso te atualizar agora sobre a possibilidade de Pedro Raul continuar vinculado ao Corinthians, mas emprestado a outro clube em 2026. O Internacional entrou em contato com o departamento de futebol do Corinthians para buscar mais informações sobre Pedro Raul, centroavante que esteve emprestado nessa temporada ao Ceará. Antes mesmo do rebaixamento do Vovô para a segunda divisão, já estava definido pelo Ceará que não tinha como manter o Pedro Raul para a próxima temporada. Isso porque o Corinthians não aceitaria um novo empréstimo e pagar 25 milhões de reais para comprar os direitos econômicos do jogador era algo fora dos planos do Ceará. O Corinthians pretende negociar o Pedro Raul, mas se não existirem propostas, a intenção do Internacional pode avançar. O Colorado quer repetir o modelo do Ceará, empréstimo de 1 ano, sem aquisição de direitos econômicos, nem pagamento pelo empréstimo. O Internacional assumiria apenas 50% dos salários. O Pedro Raul ganha quase 800 mil reais por mês, ou seja, Corinthians e Internacional dividiriam essa conta de 800 mil, ficando 400 mil para cada. Temporada do Pedro Raul de 51 jogos, 18 gols e 2 assistências. Seu melhor momento foi no Campeonato Brasileiro, onde conseguiu marcar 11 gols em 34 jogos. Que nota você dá para a passagem do Pedro Raul pelo Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Gabriel de Carvalho. Samir Carvalho falou sobre uma bet que vai pagar 5,80 milhões e vai pagar o transfer ban do Corinthians. Investiga, fazendo um favor. Um abraço, Gabriel de Joinville. Gabriel, bora lá. O Corinthians foi procurado nos últimos dias por uma empresa chamada Responsa Gaming. E a ideia dessa empresa era criar uma bet do Corinthians. Os números impressionaram. O Corinthians conseguiria chegar aos 200 milhões de reais por ano que o presidente Osmar Stabile pede. O ponto é, não existe nessa empresa, pelo menos na parte do Corinthians, a confiança de que essa empresa vai garantir os 200 milhões de reais por ano. E aí são alguns exemplos no mercado e com o Corinthians. Vou citar, por exemplo, a Alfa, que fechou com o Grêmio Internacional. O Grêmio já rescindiu o contrato e precisou ir para a justiça para tentar receber meses que se passaram. No Corinthians, alguns casos recentes, como a Tausa e a Vai de Bet, que causaram enormes problemas. Então, apesar das cifras interessantes, o Corinthians hoje está mais propenso a fechar com a Esportes da Sorte uma renovação aumentando para 150 milhões o contrato do que se arriscar e tentar pegar 200 milhões sem a certeza de que vai receber. Sobre João Pedro Tchoca, acho que o torcedor do Corinthians pode ficar despreocupado em relação à possibilidade desse atleta deixar o clube. O Corinthians anunciou ontem, com direito a fotos hoje, a renovação do contrato do Tchoca, e o Tchoca vai ter um salário bem superior ao de vários outros atletas revelados na base, promovidos ao time principal e que depois tem seu contrato renovado. Por exemplo, Dieguinho, Guinegão e companhia subiram e passaram a ter salário entre 50 e 70 mil reais por mês. O pessoal da OTB conseguiu um acordo bem superior ao João Pedro Tchoca, dá para imaginar que ele ganhe acima dos 100 mil reais mensais. E aí você sabe, né? A multa rescisória no Brasil é calculada de acordo com o salário vezes 2 mil. Vamos trabalhar com um salário de 100 mil para o João Pedro Tchoca, a gente está falando de uma multa de 200 milhões de reais, menor possibilidade de o Tchoca deixar o Corinthians para jogar num clube brasileiro, tá bom? Bora falar agora sobre o Corinthians, que recusou proposta para ter uma própria bet. O Corinthians recebeu a sugestão da Responsa Gaming para criar uma bet própria, com o nome do Corinthians. O Flamengo chegou a ter um acordo parecido com a PixBet, era a Flabet. Mas
Apesar das cifras altas, o Corinthians poderia receber até 600 milhões de reais em 3 anos. A diretoria do Corinthians pensou, repensou e praticamente descartou tal possibilidade. Há muita preocupação com a falta de lastro dessa empresa. Pior do que isso, depois dos escândalos com Tausa e Vaidbet, o Corinthians entende que não pode mais errar e precisa ter um parceiro com capacidade financeira, sob o risco de o Corinthians, sem a grana do patrocínio master, entrar numa crise ainda mais profunda. Nesse momento, a tendência indica a renovação do contrato com a Esportes da Sorte, empresa sólida que tem sido extremamente confiável na hora de fazer seus pagamentos. Cheguei a contar para vocês que o Corinthians buscava parceiros dispostos a pagar 200 milhões de reais por ano, mas deve se acertar com a Esportes da Sorte por 150 milhões de reais fixos por temporada e mais 50 milhões de reais em bônus. Só para completar, registrar que o Corinthians precisa aumentar suas receitas com publicidade em 2026. A projeção para 2025 era de 211 milhões de reais, mas o Timão deve fechar com 174 milhões. Para 2026, o projeto é alcançar 255 milhões. Para completar, falar sobre o time, o Rodrigo Garro treinou entre os reservas na atividade dessa terça-feira e deve começar fora do time principal diante do Cruzeiro nessa quarta no Mineirão. Ranieri também virou problema por conta de um problema no tornozelo. O provável Corinthians com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Martinez, Maicon, Carrilho e Bidon, Memphis Depay e Yuri Alberto. Hora de outra informação exclusiva, o Corinthians prevê um prejuízo de 50 milhões de reais com o seu clube social e outros esportes na temporada de 2025. O número é trágico. Diante de um cenário de enormes dificuldades financeiras, já havia contado para vocês que o Corinthians projeta um prejuízo total de 272 milhões de reais em 2025. 50 milhões vem exatamente do clube social e outros esportes, como por exemplo o basquete. É por isso que você já leu recentemente que o Corinthians vai encerrar as atividades do basquete, vai diminuir consideravelmente os gastos com a natação, que sempre foi muito tradicional no Corinthians. A ideia é enxugar custos e parar de gastar dinheiro com coisas que não têm dado retorno. Sobre o clube social, importante registrar que, enquanto presidente, o Augusto Melo baixou muito o valor do título para que a pessoa se tornasse sócia do clube e também as mensalidades. Isso ajuda a explicar o porquê de um prejuízo de 50 milhões de reais com o próprio clube. Contribuição dos sócios foi em 2024 de 27 milhões de reais, em 2025 de 30 milhões de reais. Nada que cobrisse todos os gastos do dia a dia com toda essa estrutura. Até por isso, para 2026, Corinthians estima a necessidade de arrecadar com a contribuição dos sócios 35 milhões de reais. Dá para imaginar aumento das mensalidades e também um aumento bastante significativo para a entrada de novos sócios. Já havia contado para vocês que as reduções vão acontecer em todos os departamentos, incluindo no futebol profissional, que vai precisar diminuir sua folha salarial em 5 milhões de reais por mês. Hoje, os gastos com jogadores, comissão técnica e também impostos geram na casa dos 33 milhões de reais. O Timão vai precisar reduzir para algo na casa dos 28 milhões. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que na festa do Campeonato Brasileiro, na noite dessa segunda-feira, o Tite foi perguntado sobre a possibilidade de assumir o Corinthians. E o Tite, com todo jeito, disse que não falaria sobre o Corinthians, até porque o Timão tem técnico, Dorival Júnior, que é seu amigo pessoal. E o Corinthians enfrenta o Cruzeiro na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil na noite dessa quarta-feira, com pendências importantes com o seu elenco. O Timão havia prometido pagar os bichos pelas classificações nas fases anteriores da Copa do Brasil no início do mês de dezembro, o que não aconteceu. Sob a alegação de dificuldade com o fluxo de caixa, o Corinthians adiou mais uma vez essas premiações, que se referem às vitórias contra Novo Horizontino, Palmeiras e Atlético Paranaense nas fases anteriores. Resta saber se isso pode ter algum tipo de interferência, embora todo jogador do Corinthians saiba que a classificação para a final é mais uma ajuda e garantia de que esses bichos vão ser pagos, até porque, se for vice-campeão, o Corinthians tem direito a 33 milhões de reais. Se vencer na final da Copa do Brasil, o prêmio é de 77 milhões de reais. Bicho entre atletas e diretoria já está definido para o caso de conquista da competição de mata-mata. Vale a lembrança de que o Corinthians, campeão da Copa do Brasil, ainda segura a vaga na Libertadores da América. Essa é a última chance de o Corinthians estar na principal competição do continente na próxima temporada. Corinthians que deve ter
Rodrigo Garro e Memphis Depay, e Yuri Alberto e Ranieri. Pelo menos todos esses 4 viajaram com o elenco, resta saber a condição física de cada um desses atletas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.